Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. É muito importante nós celebrarmos os apóstolos porque a nossa Santa Igreja é católica e apostólica. Nós cremos naquilo que creram os apóstolos e evangelistas e naquilo que foi transmitido ao longo dos séculos. Agora, para nós termos esta fé, nós precisamos crer na assistência do Espírito Santo dada aos apóstolos, aos evangelistas e à Santa Igreja Católica. Deixa eu explicar para você. A primeira dificuldade. Veja, Jesus escolheu 12 apóstolos, mas esses homens não somente foram tirados do pecado, como nós vemos no Evangelho de hoje, onde Mateus era um publicano que foi convertido por Jesus. Mesmo depois de convertidos e de seguir Jesus, eles continuaram com toda a sua fraqueza humana, com toda a sua debilidade e a sua incapacidade de dar a vida por Cristo. Tanto que o saldo final dos apóstolos foi muito negativo. Um foi aquele que entregou Jesus, Judas. O principal deles, Pedro, traiu Jesus, negando-o 3 vezes. 9 deram no pé. E somente João, o pequeno João, ficou aos pés da cruz. Mesmo assim, sem muita fé na ressurreição, porque no domingo de manhã ele demonstrou que não tinha ainda acreditado. Pois bem, esse é o saldo final dos apóstolos. Mas estes homens que tremeram diante da perseguição, esses homens, como Pedro, que diante de uma empregada do sumo sacerdote negaram Jesus, esses homens, depois do Espírito Santo, depois de Pentecostes, foram capazes de atravessar o mundo, enfrentar o Império Romano e morrer por Cristo. Primeira coisa, é evidente, é claríssimo que esses homens não estavam mentindo. Não podem mentir. Por quê? Porque homens fracos não iriam dar a sua vida e derramar o seu sangue para sustentar uma mentira com a qual eles não estavam ganhando nada. É evidente que houve uma mudança, é evidente que houve uma transformação dos apóstolos após Pentecostes. E é por causa desta assistência do Espírito Santo dada aos apóstolos e aos evangelistas que nós então dizemos com muita firmeza: cremos na Igreja Apostólica. Tudo que nós cremos é aquilo que é dito e transmitido ao longo dos séculos pelos apóstolos. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, que, segundo a tradição, é o primeiro dos evangelhos a serem escritos por uma testemunha ocular, São Mateus, quando nós temos este evangelho na mão, nós não podemos ter uma atitude de questionamento e de chegar e dizer assim: não, mas será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia, muita gente quer tratar a Bíblia como se fosse um documento histórico qualquer, como se fosse uma coisa que eu pudesse questionar a qualquer momento. Não. Veja, para você poder abrir a Bíblia e compreendê-la, você precisa ter fé católica. Nós cremos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica ao longo dos séculos. Nessa fé, nós queremos viver e morrer. Por quê? Porque os apóstolos por ela viveram e morreram. Derramaram seu sangue. Não é à toa que a Igreja, na festa dos apóstolos, tinge suas vestes de vermelho. Vamos então mais uma vez proclamar, professar e dizer: eu creio na Santa Igreja Católica e Apostólica, na fé de 2000 anos. Essa é a finalidade de nós celebrarmos os evangelistas e apóstolos. Essa é a finalidade de nós realmente pedirmos do céu uma assistência. Porque se os apóstolos nada puderam sem o Espírito Santo, também nós nada podemos, se a graça de Deus não vier nos visitar e firmar em nossos corações a nossa fé santa e apostólica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.